Seja bem-vindo a mais um EBDrops, o podcast do Capacitar, que é o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro. Episódio de número 71 no ar. Meu nome é Helder e esse vai ser o episódio mais pentecostal da história do EBDrops. Eu sou a Mari, e citando o autor Albert Mohler, Pentecoste foi um acontecimento histórico, redentor e singular. Muito bom, muito bom. E se você está pensando aí, que raios é esse Albert Mohler que a Mari está falando, né? Principalmente se é a sua primeira vez aqui, ela está falando sobre o autor desse livro aqui, ó, o Atos para Você. É o livro que a gente está se baseando para fazer essa série. Aliás, se é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo. Né? Espero que você curta aqui esse episódio, compartilhe com seus amigos, com outras pessoas que possam querer aprender mais sobre o livro de Atos. E no episódio de hoje, pessoal, como eu falei, estamos estudando capítulo a capítulo, vamos ao segundo capítulo. No último episódio, o Ale e o Lucas falaram sobre o primeiro. Vamos falar agora sobre o capítulo 2, que é um momento icônico do Novo Testamento, que é o dia de Pentecostes. Né? Por isso que eu disse que é o episódio mais pentecostal aqui da nossa história. E é um momento que, inclusive, o autor coloca como um dos 3 momentos mais importantes da redenção. Né? Ele fala que o Pentecostes ali realmente é o terceiro momento mais importante da redenção. E aí, pessoal, só para a gente ter um pano de fundo, assim, o que está acontecendo ali? Jesus subiu aos céus, prometeu que viria, né, o Espírito Santo, e a igreja está ali reunida, né, os discípulos, os apóstolos estão reunidos ali, esperando, né? Jesus falou que vai acontecer alguma coisa, estamos aqui esperando acontecer alguma coisa. Né? E eis que acontece ali o advento do Pentecostes. Então, a partir desse pano de fundo, eu queria pedir para a Mari conduzir a gente. Mari, ajuda a gente a entender um pouco melhor o que foi o Pentecostes, o que aconteceu ali, dá essa dica não, né? Dá essa guiada aí para a gente. Uma coisa que é muito importante a gente já saber logo de cara, quando a gente vai estudar esse texto, é que a gente precisa ter um cuidado extremo, ser muito cauteloso, para a gente não enxergar nesse texto alguma coisa que ele não está falando. Então, a gente deve ler e entender o que estava sendo falado ali, para a gente não trazer interpretações equivocadas para o que o texto está querendo dizer. Então, eu vou separar aqui em 3 pontos que o autor traz para a gente, que Lucas, ele traz nesse texto. E um dos pontos, ele fala que foi um evento dramático. E ele está falando exatamente do vento que desceu ali sobre os apóstolos, que eles estavam reunidos, participando ali do Pentecoste, e desceu um vento muito impetuoso, né, sobre aquele lugar, e a Bíblia, ela traz diversos momentos da história onde é citado o vento como um personagem importante na história, que traz uma simbologia, um significado importante na história. E um desses significados que a gente pode ver lá no livro de Ezequiel, por exemplo, é que o vento, ele traz como exemplo o espírito de vida, né? Que fala que eles sopraram sobre os ossos, que fala sobre os vales de ossos secos, né? Que Jesus, ele colocou ali os seus tendões, os seus músculos e tudo mais, que Deus colocou ali, né, no vale de ossos secos, mas eles só tiveram vida quando o espírito entrou eles e trouxe ali e vivificou aqueles ossos. Então, o Espírito, ele traz um símbolo de vida, né? Ele mostra que tem um significado muito relevante em relação ao Espírito Santo, que é representado ali por esse vento. E ele traz como um vento impetuoso, e ele fala que todas as pessoas que estavam ali naquele local, pessoas de diversas nações, e quando a gente lê o texto, a gente vai ver discorrendo quantas nações ali são citadas, que estão sendo representadas ali nesse texto, eles falam a respeito que aquela multidão, eles se aproximaram para ver o que estava acontecendo, de tamanho foi o barulho que aquele vento fez ao descer o Espírito sobre os apóstolos. E eles ficaram cheios do Espírito Santo ali. E não só o vento, Lucas também traz um texto falando a respeito do fogo. E o fogo também a gente vê que é algo muito citado e muito importante nas Escrituras, como uma representação. Quando fala, por exemplo, que Moisés, ele se deparou com a sarça ardente, que era o Espírito ali também, né, trazendo para ele a presença do Espírito de Deus, falando com ele, e através daquilo é que eles vão sendo cheios do Espírito Santo. Então, o nosso texto, nosso
capítulo, né, ele fala desse evento do vento como algo muito extraordinário que estava ali acontecendo, mas como algo que já foi relatado anteriormente em diversos capítulos do Antigo Testamento, versículos do Antigo Testamento, trazendo essa referência do fogo e do vento como um papel importante ali do Espírito Santo agindo em determinada situação. Esses acontecimentos, eles só podem ser explicados, né? O autor, ele fala, né? E eu achei muito interessante, eu até anotei aqui, que ele fala que ele só pode ser explicado como um ato de Deus, né? Como atos de Deus. Que Deus, ele é soberano e ele vai encaminhar a história a partir da redenção conforme a vontade dele, tá? E é algo dele que desce do céu até a terra. Então, nós podemos ver que essa chegada do Espírito Santo, ela nos mostra que algo extraordinário vai acontecer ali. Que algo extraordinário vai se manifestar naquele local e a partir dali pessoas vão serem resgatadas. E quando a gente vê ali que temos pessoas de diversas nações, de diversas línguas, né, a gente começa a observar que muitos ficaram assim impressionados com o que estava acontecendo. Porque quando eles se aproximaram dos discípulos ali para entender o que tinha acontecido, eles começaram a ouvir os discípulos falando no seu próprio idioma. E os discípulos, eles estavam pregando e falando a respeito de Cristo, e eles ouviam aquilo no próprio idioma deles, e muitos ficaram pasmos com aquela situação, né? Porém, outros zombavam daquela situação e falavam que eles estavam bêbados. Mais para frente a gente vai ver quando Pedro começa a falar, ele até fala, como que poderiam estar bêbados às 9 horas da manhã, né? Muito cedo. Então, e eu trago aqui mais uma questão. Uma pessoa bêbada, a gente sabe que mal consegue falar o seu próprio idioma materno de maneira clara, né? Como que ia conseguir pronunciar palavras em um idioma estrangeiro que as outras pessoas pudessem compreender de forma tão específica o que eles estavam falando? Mário, então, rapidinho, uma coisa interessante nesse ponto das línguas, né? É que a gente se acostumou a falar línguas estranhas. Sim, Não exatamente. eram línguas estranhas. Ali em Pentecostes, o que aconteceu não foi o dom de línguas que a gente entende como o dom de línguas que precisa ser interpretado, etc. Pelo contrário, eram línguas conhecidas, né? Então, sim, isso mesmo. O objetivo, na verdade, era que não precisasse de interpretação, né? Para que cada um compreendesse. Então, essa é uma confusão que muitas vezes ocorre nesse texto, que é bem importante a gente deixar frisada aqui, né? Exatamente, inclusive o que você falou assim é muito, muito claro, né? Quando Paulo vai falar, quando é falado sobre a questão dos dons de línguas a Coríntios e tudo mais, para a igreja de Coríntios, fala que tem que haver uma interpretação. E nesse caso, a interpretação ela não existe, pelo contrário, ela vem para abolir a necessidade da interpretação, né? Então, esse derramamento do Espírito que aconteceu nesse momento veio para anular essa necessidade de interpretação, para que todos pudessem entender de forma clara e cumprindo também a palavra de Deus, que esse evangelho seria espalhado para todas as nações, né? Então, cada representante ali, muitos deles sim conheciam a língua daquela região, mas para ser ainda mais extraordinário esse momento, eles compreendiam no idioma que eles falavam. Então, mostra a clareza com que o Espírito queria revelar a sua palavra e que ele queria se fazer compreendido pelas pessoas. E muitas vezes nós, né, buscamos, né, fazer aquilo que aquelas pessoas fizeram naquele momento, encontrar algo que justifique aquilo que não é justificável. Então, eles estavam procurando uma desculpa para explicar o que estava acontecendo, para não admitir a grandeza e o poder de Deus naquilo. E muitas vezes a gente faz isso, né? Fazemos isso no nosso dia a dia, vemos pessoas diversas fazendo isso, até pessoas que se relacionam de maneira que não quer ter contato com o evangelho, então com Cristo, né, com o verdadeiro Cristo, que usam dessas desculpas e procuram desculpas que não têm sentido para justificar
os acontecimentos inexplicáveis de Deus. Então, isso é uma válvula de escape, né? Para quando a gente não quer embasar a nossa fé nos propósitos de Deus, entender e compreender a palavra dele como ele deveria. Então, isso gera um incômodo, né? Gera um desconforto. E eles começavam a perguntar, o que significa isso? O que está acontecendo, né? E aí começaram a tentar encontrar justificativas para tudo aquilo. A gente tenta buscar de maneira ansiosa alguma explicação para aquilo que não pode ser explicado. É o famoso explicar o inexplicável, né? Exatamente. E eles se perguntavam, né? O que está acontecendo, né? O que são essas línguas estranhas? O que está acontecendo? Só que isso era uma obra grande de Deus que não tinha explicação. Era para viver, né? Para viver e receber e aproveitar o momento, digamos assim, né? Do que estava acontecendo ali. E quando a gente entende essa questão do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem e começa a falar ali através dos discípulos, ele traz compreensão para os próprios discípulos da revelação da palavra de Deus. Porque quando a gente vê diversas vezes, quando Jesus ainda estava caminhando com eles ali pessoalmente, né? Ele falava algumas coisas, ele tinha algumas citações que os discípulos não entendiam o que ele estava falando. E a partir do momento que eles receberam o Espírito Santo, aquilo se tornou facilmente compreensível. A palavra de Deus tornou se revelou a eles, né? Através do Espírito Santo. Que era o que Jesus falava muito antes de ir ao céu, né? Que eles não entendiam porque o Espírito ainda não tinha revelado a eles, né? E a partir do momento que o Espírito vem sobre eles, eles têm essa revelação e essa compreensão do que é o evangelho de Cristo. E esse evangelho vai ser espalhado, né, e direcionado por toda a terra. Então, ele nos mostra que através do Espírito Santo nós conseguimos entender e compreender a palavra de Deus. Que se não for através dele, da manifestação dele em nós não vamos conseguir ter essa revelação. Inclusive, Helder, ele fala muito sobre a questão de trazer poder às pessoas fracas, né? Quando nós nos sentimos fracos, estamos em situações que achamos que não somos capazes, preferimos, às vezes, até não realizar diversas atividades, não falar do Evangelho de Cristo, porque nos achamos incapazes, sendo que realmente somos incapazes, né? Quem nos capacita e quem traz essa direção, essa orientação é o Espírito Santo, e esse momento de Pentecostes é um momento muito claro, muito direto, que a gente pode ver a manifestação sobrenatural do Espírito Santo vindo ali sobre os apóstolos e trazendo essa interpretação e essa compreensão, dando a Pedro uma autoridade para que ele falasse do Evangelho sobrenatural, né? Pedro estava ali que há poucos dias atrás ele tinha negado Jesus. E o autor, ele cita no livro algo que eu achei muito bonito, muito interessante, é que Pedro, ele tinha ali negado Jesus há pouco tempo atrás, e logo em seguida, que ele se arrependeu e tudo mais, ele está ali naquele momento, algum tempo depois, trazendo a palavra poderosa, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, trazendo aquela palavra, aquela mensagem poderosa, e ele mostra o perdão e a redenção do sacrifício que Jesus fez por ele. Então, Pedro ali, ele está nos retratando, né? Retratando a nossa imagem ali, quando nós pecamos, nos afastamos de Deus, muitas vezes negamos a Deus nas nossas atitudes, e Jesus veio com seu plano de redenção, Deus, né, com seu plano de redenção através de Jesus, ele nos perdoou e nos resgatou, e ele nos usa de forma sobrenatural, assim como ele usou a vida de Pedro nesse momento ali, para falar aos outros, para trazer aos outros essa questão da compreensão do que é o Evangelho de Cristo, as boas novas de Cristo. Muito bom, muito bom. E interessante, né, porque assim, acontece esse evento espetacular, né? Eu gosto da palavra que ele colocou aqui, que é um evento dramático, né? Me lembra o Galvão Bueno, ele vive o drama, né? Porque realmente evento, e interessante, não é língua de fogo, tá, gente? É como língua de fogo. Sim. Vamos pensar que na época esses fenômenos sobrenaturais ainda não são comuns, né? Então, assim, a pessoa olha e fala assim, nossa, como é que eu vou descrever isso, né? Então, se coloca no lugar do autor, assim, como é que eu descrevo um negócio sobrenatural que está acontecendo aqui? Então, eles escreveram lá como línguas de fogo, né? Vai saber o que eles estavam vendo ali.
E aí, né, acontece aquele negócio todo e vem, como a Mari falou agora, o tal do sermão de Pedro, né, que é o primeiro sermão, né, de Pedro. Pode-se dizer que é o primeiro sermão da igreja, né, porque a gente entende que o Pentecostes foi a fundação da igreja, né, a igreja de Cristo começou no dia do Pentecostes, né, segundo até o próprio autor aqui. E aí, Pedro faz o seu primeiro sermão lá, famoso, né, lá no versículo 14 a 36, aqui do capítulo 2. Inclusive, ele é tido aqui como um dos maiores, provavelmente um dos maiores sermões da história, por toda a mensagem, por toda a abordagem, né, por tudo aquilo que Pedro realmente ministra ali naquele primeiro sermão dele. E vamos conversar um pouco agora sobre isso, né? Primeira coisa, a Mari deu uma introdução aqui, que é a questão de quem está pregando mesmo. Porque, galera, não era nem para Pedro estar lá, né? Se fosse nós aqui, né? nós tranqueiros aqui, a gente nem ia estar lá. Porque o cara tinha negado Jesus 3 vezes. Né? O cara, né, era aquele cara totalmente instável que a gente bem conhece. Mas, realmente, como a Mari falou, mostra mais uma prova do que a redenção, o perdão de Jesus na vida dele, fez na vida desse cara aí tão complicado que era Pedro. Né? Então, a presença dele ali realmente mostra o poder do perdão de Cristo. E não só a presença dele, mas a presença dele ao ponto dele, após ser cheio do Espírito, ser corajoso e impetuoso o suficiente para levantar ali e pregar ali para aquelas milhares de pessoas que estavam presentes ali, né? Inclusive, não só pregando, mas confrontando, né? Então, assim, tinha muito judeu ali, e ele foi realmente confrontando as pessoas ali na palavra, realmente no poder do Espírito Santo ali no momento, né? Então, a primeira coisa para a gente pensar é o fato de Pedro estar ali já é algo extraordinário. O fato dele estar pregando ali é algo extraordinário, né? Vindo do... foram semanas, assim, foram poucas semanas entre ele ter negado Cristo 3 vezes e o dia do Pentecostes. Beleza? Então, primeira coisa para a gente tomar muita atenção e realmente perceber a grandeza disso é o fato de simplesmente Pedro estar ali e ter sido ele feito essa primeira pregação. A segunda coisa que é importante, e aqui, galera, a gente aprende muito com Pedro nesse ponto, que é o método que Pedro usou para fazer aquela pregação, né? E aqui é a mensagem para a Igreja de Cristo dos dias de hoje, né? Porque é o seguinte, Pedro foi o tempo todo se referenciando na palavra. Ele não inventou nada na cabeça dele, ele não contou historinha, ele não fez nada, nenhum somebody love. Pedro começou a citar a palavra. Ele citou o profeta Joel, ele citou Salmo, ele citou mais de um Salmo, ele foi citando. O que ele fez ali, Pedro? Pedro estava num público ali que tinha muito judeu, muita gente ali que conhecia realmente o Antigo Testamento. Ele foi citando passagens muito conhecidas do Antigo Testamento que demonstravam quem era Cristo, que Cristo viria, qual era o ministério de Cristo. Então ele foi realmente embasando tudo que ele estava falando em cima da palavra, né? E aí o que o autor fala aqui que eu acho interessante, ele fala assim, ó, Pedro é um exemplo maravilhoso de como deve ser a pregação. Pregadores, vamos ver o que Pedro nos ensina sobre pregação. É muito importante isso aí, hein? Prestem atenção. A Bíblia na linguagem de hoje. Vamos lá. Olhar para o texto bíblico, explicá-lo, aplicá-lo e demandar o posicionamento. Galera, isso é definição de pregação expositiva. Pregação expositiva. Uma vez eu vi eu acho que foi o reverendo Hernandes Dias Lopes, falando o seguinte, a gente deve pregar sem ser expositivo uma vez a cada 4 anos e ainda pedir perdão. Que ótimo. Por quê? Porque, cara, você tá lá para explicar a palavra de Deus. Então pega a palavra, explica a palavra, aplica ela, né, na vida prática, na vida diária. Então foi isso que Pedro estava fazendo ali com aquelas pessoas, né? Então, e aí o autor fala também, ó, muitas vezes sermões giram em torno de histórias e temas desconexos, sem voltar o foco para Jesus, né? Enquanto a gente não vê isso hoje em dia. Então, na verdade, não é nem hoje em dia, né? Desde sempre, provavelmente. Verdade.
Então, segundo ponto, primeiro ponto, o homem, quem era o homem que estava pregando, segundo ponto, a metodologia, a abordagem que ele fez, e, finalmente, o mais importante, inclusive, é a mensagem que Pedro trouxe ali. Então, o que Pedro falou ali? Né? O que fez de tudo, o que Pedro entregou de mensagem ali que faz com que essa pregação dele seja tão icônica até os dias de hoje? Ele, basicamente, ele começa a explicar os acontecimentos que foram previstos já no Antigo Testamento, que apontavam para Jesus. Então ele começa falando do profeta Joel, ele fala de Joel 2 especificamente, né, que haveriam sinais miraculosos quando houvesse o derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. Né? O que é esses sinais miraculosos? Isso que você viu há 5 minutos atrás, aqui, essas línguas de fogo. Então, é isso que o profeta Joel estava falando. Né? Então, Pedro está ali fazendo a referência ao Antigo Testamento. Ele fala também, ele enfatiza muito a soberania de Deus. Né? Então, ele fala que nada do que está acontecendo ali está fora da vontade, da soberania de Deus, inclusive a morte e ressurreição de Jesus. Porque, inclusive nos dias de hoje, mas na época já existia também uma linha, né, algumas linhas que falavam o seguinte, que o fato de Jesus ter morrido é porque tinha dado alguma coisa errada no plano de Deus. Não era para ter morrido. Caramba, Jesus não podia morrer. Né? Nós estamos juntos, não pode morrer, Jesus. Então, ele está mostrando ali que realmente isso é tudo parte do plano determinado de Deus. Sim, aqui o autor fala assim, né, Elder? Nosso Deus, ele não espera para ver como que a história vai se desdobrar. Ele vai orquestrar, ele orquestra como todas as coisas acontecem, né? Exatamente. Ele não está... e tá interessante que o autor faz um paralelo aqui com aqueles que crucificaram Jesus. Né? Então ele fala aqui, ó, aqueles que estavam presentes na crucificação ainda são chamados de iníquos. Né? Ou seja, e ele complementa, né? A Bíblia apresenta esses dois fatos aparentemente conflitantes, ou seja, a soberania de Deus e a responsabilidade do ser humano, porque muitos poderiam entender o seguinte, mas se Deus é soberano, quer dizer que aquelas pessoas que crucificaram Jesus, elas teriam a liberalidade, por exemplo, de não crucificar Jesus, e aí Jesus não ia morrer. É verdade, elas realmente poderiam, mas elas não fizeram e Deus já sabia que elas não iriam fazer. Exatamente. Então, elas eram parte do plano. Se não fosse aquelas, seriam outras, né? Seriam outras. Ia acontecer, gente. Ia acontecer. Né? E aí, bom, aí ele continua aqui, né, falando que Deus realmente está no controle da história e tudo isso que a gente comentou. E ele fala o seguinte, que a história não termina com a crucificação. Né? E aí ele fala que em Jesus a gente foi redimido. Né? A redenção veio através da crucificação. Então a crucificação não foi um fim. Ela trouxe realmente a redenção e, obviamente, com a ressurreição de Cristo. Né? Porque a gente estava num ponto na história, né? E, na verdade, desde o início da história, mas ali era... eu gosto de um termo bíblico que ele fala a plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? É quando está tudo pronto para algo acontecer. Né? Então, o texto fala que Jesus veio na plenitude dos tempos, ou seja, tudo que tinha que acontecer antes de Jesus vir já tinha acontecido. Né? Então, isso que é a plenitude dos tempos. E aí, é realmente o ponto onde Jesus vem, onde a nossa rebelião já era algo totalmente insolúvel, não tinha mais o que fazer. Que mais? Aí ele continua falando, né? O próprio Pedro cita ainda Salmos 16, de 8 a 11, né? Falando do próprio Davi antevendo a vinda de Cristo, né? A ressurreição de Cristo, porque o texto de Atos fala o seguinte, olha, Pedro citando Davi, né? Não deixarás minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Ou seja, não pode ser que o Davi histórico pudesse cumprir essa profecia, porque ele mesmo já estava enterrado há séculos, né, nessa época. Então, realmente, o próprio Davi, lá, muito tempo antes, prevendo que um dos seus descendentes, né, da sua raiz, seria aquele que não ficaria preso no Hades, né, como está dizendo aqui o texto. Enfim, gente, Pedro, ele dá realmente não só uma aula de exegese, de pregação, de estruturação, de mensagem, como é que é a pregação expositiva, né, tudo isso, sim, mas também de um profundo conhecimento da palavra, que, na verdade,
o conhecimento ele já tinha nele, mas a articulação desse conhecimento, levar esse conhecimento até o coração das pessoas de forma que aquilo fizesse sentido, foi uma obra que realmente veio a partir do Espírito Santo na vida dele. Eu ia falar exatamente sobre isso agora, né? Que essa ousadia de Pedro aí, essa ênfase dele na palavra, e o resultado de tudo isso é uma ação atribuída não a Pedro em si como homem, né? Porque olha aí, a gente vê o que tinha acontecido ali antes. Pedro, na sua fraqueza, né? Homem como nós, né? E realmente esse poder da palavra transformador que aconteceu ali foi uma ação atribuída pelo Espírito Santo agindo na vida de Pedro, a demonstração clara daquela oração que muitas pessoas fazem no começo de uma mensagem, né? Senhor, eu estudei, mas que o teu Espírito Santo fale através de mim, né? Aquela oração clássica, assim, que a gente ouve. E ali foi realmente Pedro deixando o Espírito Santo falar através dele. E tudo que foi acontecendo depois, né? A conversão ali daquelas pessoas e tudo mais, não veio por causa do que tinha acontecido antes, não veio por causa do vento impetuoso, não veio por causa como as línguas de fogo, que foi o exemplo que Lucas dá, não foi por causa disso, né? Foi por causa do poder do evangelho que estava sendo pregado, da ação do Espírito Santo fazendo-se compreender o que eram as boas novas de Cristo. Muito bom, é isso aí. E aí vem a reação, né? Por fim, vem a reação daquelas pessoas que estavam ali, né? E é interessantíssimo, porque a reação das pessoas é o seguinte, elas olham para Pedro e falam, tá bom, e o que a gente faz agora? Tipo, entendi, tá claro para mim, o que a gente faz agora? O que devemos fazer, né? E aí Pedro é bem direto, falou, arrependei-vos, sede batizados em nome de Jesus e recebereis o Espírito Santo, ponto. Né? Então, assim, é a pregação completa. Ele foi, explicou a palavra, deu a aplicação prática e deu depois o que a pessoa tem que fazer. Né? Então, e aí daquele momento ali se converteu as primeiras milhares de pessoas que entraram na igreja, e aí na primeira igreja, né? Aquela igreja que estava nascendo no momento, e aí dia a dia, sucessivamente, novas pessoas iam chegando e iam sendo adicionadas. Né? E isso é muito interessante quando a gente para refletir, porque muita gente associa esse evento ao batismo com o Espírito Santo e o dom de línguas, né? Línguas dos anjos, que muita gente chama dessa forma, e a gente, como falou lá no começo, está falando de outra questão, né? Esse texto não está falando da questão do dom do Espírito Santo de línguas, no sentido de falar em línguas estranhas. Essas línguas aqui eram idiomas mesmo que existiam naquele tempo. E quando as pessoas falam assim, você vai se converter e precisa ser batizado com o Espírito Santo, né? É um termo, um assunto até polêmico no meio cristão, né? Esse batismo com o Espírito Santo. E quando esse texto traz essa questão, o autor ele fala algo muito interessante, que ele fala assim, nós não precisamos ser batizados para ser salvos, mas se nós somos salvos, nós trataremos de ser batizado. E aí ele está falando do batismo, outro tipo de batismo, né? Não é o batismo de receber dons de línguas estranhas e tudo mais. Então, o texto, ele vai, ao decorrer da história, deixando claro que o contexto aqui, que tudo que estava acontecendo e discorrendo nessa história, nesse momento da história, ele traz mesmo uma ação do Espírito Santo como fazer com que as pessoas entendessem o que é realmente o Evangelho, que é o Espírito de Deus, a partir do momento ele começa a habitar, ele vai testificando o nosso espírito e nos ensinando aquilo que nós precisamos aprender. E que é o conhecimento da própria palavra de Deus, né? A compreensão da própria palavra de Deus. É isso aí. E Mari, caminhando para o final já, bom, disso tudo, né, nasceu a primeira igreja, né? A partir daqueles discípulos, daqueles apóstolos, daquelas primeiras milhares de pessoas que se converteram, começou ali, nasceu a igreja, né, a partir da vinda do Espírito Santo. Como é que era a vida, assim, dessa... Como é que funcionava essa primeira igreja? A Igreja Batista de... sei lá, da Galileia. Da Galileia. Primeira Igreja Batista na Galileia. É uma pergunta que você vai falar para refletir ou você está fazendo para mim a pergunta? Não,
vamos conversar junto, é para nós. Ah, tá. Então, repete aí que eu me perdi aqui. Não, só assim, para a gente conversar um pouco, porque assim, essa primeira igreja, ela nasce a partir dos ensinos dos apóstolos, né? Sim. Então começa aquela questão que a gente sempre fala, né? Do partilhar o pão, de cada um ver o outro acima de si mesmo, né? Da igreja ali viver na comunhão, no ensino dos apóstolos, né? Então é mais por esse lado, entendeu? Uma das principais coisas que a igreja deve ter aí, em relação de se reunir e que a igreja primitiva ali nos ensina, é que quando a igreja ela vai se reunir, ela tem que ela tem que saber o objetivo por qual razão que ela está se reunindo. Ah, é só um encontro ali de domingo, um domingo e outro domingo, domingo após domingo, né? Para a gente se ver e bater um papo e tudo mais, ou ela tem um propósito real com isso. Então, a finalidade da igreja, quando ela se reúne, ela deve se reunir para dedicar-se à exposição da palavra de Deus em primeiro lugar. Né? Para conhecer a palavra de Deus, para aprender sobre o Espírito Santo, e a partir daí, através da comunhão, adorar, né, a Deus em comunidade, como diz lá em Hebreus, né, estarmos juntos em oração, em congregando, né, adorando, louvando a Deus, não só na nossa individualidade, no nosso dia a dia, mas também como corpo, né? E essa comunhão, ela não se baseia em alimento, né? Crente gosta de comer, né? Se quer falar em comunhão, o crente já acha que cada um tem que levar um pratinho e vai se reunir para bater um rango. E quando se fala dessa comunhão, ela não está falando disso especificamente, está falando do amor que deve ser comum ali. O amor um pelos outros, o amor a Deus demonstrado ali através das ações em comunidade. Então, isso vai gerar um relacionamento entre os irmãos, né? Que era o que acontecia lá, que todos partilhavam tudo, era uma coisa que surgia naturalmente, não era uma coisa assim, não, a gente tem que fazer isso porque senão vai acontecer aquilo, ou a gente tem que estar junto em comunhão porque senão a gente está desobedecendo a Bíblia. Não era uma coisa superficial, né? Era uma coisa natural, que vinha conforme eles iam conhecendo a palavra de Deus, eles iam tendo as atitudes que caminhavam de acordo com a palavra de Deus, e isso já trazia, quando a gente, sabe aquele negócio de adoração não é louvor, adoração é estilo de vida? É bem essa questão, assim, que quando a gente vive aquilo que a gente crê, aquilo que a gente prega em Cristo, aquilo que está na palavra de Deus, as ações, as coisas que ocorrem no nosso dia a dia, os relacionamentos, eles vão fluir de forma natural e de forma a nos levar cada vez mais para próximo de Deus, para próximo de Cristo, para sermos cada vez mais parecidos com eles. Então, é muito importante que, mesmo com tudo isso que a gente faz, essa comunhão, né, partilhar o pão e tudo mais, a gente não perca o foco principal, o foco central de tudo isso, que é a palavra de Deus, é o estudo e o conhecimento da palavra de Deus. Eu estava pensando hoje, enquanto a gente estava estudando um pouco sobre esse texto e tudo mais, que hoje em dia a gente percebe uma dificuldade muito grande nas igrejas e amigos próximos, não só pessoas da nossa comunidade, mas de outras comunidades também, cristão em geral, né? Tá com uma dificuldade muito grande de estudar a Bíblia. E muitas vezes porque aquilo não está sendo ensinado nas próprias igrejas. Por muitos anos veio-se uma mensagem rasa, uma mensagem superficial, não se aprofundando no texto, não sendo um texto cristocêntrico, que isso foi uma coisa que Pedro deixou muito claro na mensagem dele, né? A palavra dele tinha Cristo como centro de tudo. E as pessoas, elas não têm mais interesse em se aprofundar nos estudos, né? A gente logo vê, porque igrejas, muitas vezes, que têm essa mensagem superficial, que fala mais sobre o cotidiano das pessoas, estão lotadas de pessoas. E aí você vê um grupo de estudo se reunindo, igrejas que trazem uma ênfase mais pesada na palavra, que às vezes, né, a palavra traz correção para a nossa vida, e você vê pessoas fugindo disso hoje em dia. Porque nosso coração às vezes já está magoado, já está sofrendo, e às vezes quando recebe uma palavra de Deus mais dura, acaba não querendo ouvir aquilo, né? Não querendo levar em consideração aquilo. E essa é uma dificuldade que temos visto atualmente, da igreja se comprometer em estudar a palavra de Deus, né?
está se perdendo o foco na questão do estudo da palavra. Porém, eu entendo também que esse período tem sido um divisor de águas na vida de muitas pessoas, né? Veio aí essa pandemia, muito tempo sem ir à igreja, a gente viu quantas pessoas foi se perdendo nesse período, né? E outros que realmente tiveram uma transformação de vida, se converteram ao verdadeiro evangelho, eles estão com mais sede agora de conhecimento. Poxa, eu vivi esse período e eu percebi quanto eu precisei caminhar mais próximo de Deus, e muitas vezes eu não sabia fazer isso. Então eu preciso estudar, eu preciso ir buscar a palavra, eu preciso me alimentar, caminhar com pessoas que me ajudem a crescer espiritualmente. Então eu acho que isso está trazendo para os tempos atuais um divisor de águas. Eu entendo dessa forma. Estamos vivendo um momento divisor de águas, onde nós vamos realmente precisar nos comprometer com a palavra de Deus, com o ensino da palavra de Deus, né? Tanto nos nossos relacionamentos em comunidade, quanto na nossa individualidade. É isso aí. Galera, muito bom. Ó, até tinha um ponto aqui só para fechar realmente, que o autor fala que do modelo, né, que aquela primeira igreja dá para os dias de hoje, né? Então, assim, bem resumindo isso tudo que a Mari falou, que é o seguinte: a igreja tem 4 prioridades. Ela precisa viver de acordo com os ensinamentos dos apóstolos, né, que é a palavra de Deus, viver na comunhão, partilhar o pão e viver em oração. Se qualquer igreja que você está hoje, uma dessas coisas está faltando, essa igreja está incompleta. Então, se a igreja não vive no ensino dos apóstolos, não vive em comunhão, não compartilha o pão, não partilha o pão e não vive em oração, então está faltando alguma coisa nessa igreja. Certo, Mari? Certo. Quer falar alguma coisa ou podemos fechar? Só para concluir assim, para a gente não esquecer, então, né, que esse Pentecoste aí que está citando no livro de Atos, ele é um cumprimento da promessa de Deus, né, para a vida ali dos discípulos e para nós até hoje, né? Então, da vinda ali do Espírito Santo sobre nós para habitar em nós, né? Então, é um cumprimento, o Pentecoste é um cumprimento dessa promessa de Deus. É isso aí. Galera, obrigado por você estar aqui. Mari, obrigado por estar aqui comigo. Eu que agradeço. Não esqueçam de, primeira coisa, ler os textos bíblicos, tá? O mais importante de tudo. Então, assim, vai acompanhando junto com a gente, porque quando você vem para o episódio com o texto já lido, o seu aproveitamento é outro, tá bom? Verdade. Se puder também, adquirir o livro, tá bom? É da Vida Nova, deixa eu ver. Da Vida Nova, da editora Vida Nova, tá? Ou Atos para Você, tá? Então, se quiser acompanhar com a gente também. E não se esqueça, próximo episódio, Atos 3. Então, galera, obrigado por estar aqui conosco e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.